Blanca tinha 21 anos e nunca imaginara que aquele verão em Vila Nova de Mil Fontes, uma pequena vila costeira no Alentejo, mudaria sua vida para sempre. O calor abrasador do mês de julho fazia a pele colar-se ao sofá da sala, onde ela estava sentada, secando o cabelo com a toalha. A casa de praia, herdada do pai da sua melhor amiga, Sara, era feita de vidro e madeira, com uma vista que parecia suspensa entre o mar e o céu azul. Era suposto ser um refúgio tranquilo, só para elas, mas a presença inesperada do pai de Sara, o Sr. Antônio Costa, trouxe um mistério que parecia pairar no ar. Antônio, um homem com seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás e um olhar intenso que parecia ver através das almas, abriu-lhes a porta. Vestia uma camisa azul clara, calças de linho bege e um relógio de ouro antigo que reluzia sob a luz do entardecer. O seu perfume tinha um toque salgado, como o vento do Atlântico, e uma profundidade que fazia o ar parecer mais pesado. Naquele primeiro jantar, enquanto Sara falava animadamente sobre as suas aventuras na universidade em Lisboa, Blanca mal conseguia concentrar-se. Os seus olhos cruzavam-se várias vezes com os de Antônio, que não desviava o olhar. Havia algo naquela forma como ele a observava, como se estivesse a ler cada linha do seu corpo com uma curiosidade proibida, quase artística. Naquela noite, enquanto a casa adormecia, Blanca sentiu um arrepio ao passar por Antônio no corredor estreito. O contato casual das suas mãos foi como um choque elétrico que a deixou desperta até de madrugada. A camisa branca ligeiramente transparente que usava, com botões mal fechados e sem soltim, deixava entrever as curvas delicadas do seu corpo, que o olhar do homem não se cansava de explorar. No dia seguinte, o calor persistia e Antônio movia-se pela casa com uma confiança natural, a camisa de algodão cinzento colada ao tórax musculado. Blanca usava uma camisa larga de Sara, branca, que mal cobria suas coxas, e sandálias simples que deixavam os seus pés delicados à mostra, as unhas pintadas de vermelho suave. A tensão entre eles era palpável, mas as palavras permaneciam por dizer. Quando a irmã de Sara, Isabel, apareceu inesperadamente, a casa encheu-se de tensão. Isabel, elegante e severa, trouxe consigo o peso do passado e a ameaça de revelar segredos que poderiam destruir tudo. A relação proibida entre Blanca e Antônio foi posta à prova, e enquanto as emoções se agitavam como ondas furiosas, Blanca percebeu que aquele verão não seria esquecido tão facilmente. Naquela noite, antes do amanhecer, Antônio aproximou-se de Blanca na cozinha escura. Com o cheiro a café fresco e o som distante do mar, ele perguntou-lhe se estava pronta para enfrentar a verdade que poderia mudar as suas vidas para sempre. Estás pronta para saber o que vem a seguir? Perguntou ele, com os olhos a brilhar na penumbra. Blanca sentiu seu coração acelerar, consciente de que dali em diante, nada seria como antes. Verão em Vila Nova de Mil Fontes tinha só começado. Fim da primeira parte. Na manhã seguinte, o sol entrava com força pelas janelas amplas da casa, iluminando cada detalhe do terraço onde Blanca se sentava, enrolada num vestido leve de linho azul pálido, que balançava suavemente com a brisa do mar. As alças finas deixavam os seus ombros delicados à mostra, e os seus pés calçavam umas sandálias de couro castanho, simples, mas elegantes, que revelavam unhas pintadas de um vermelho discreto, quase um convite a olhares prolongados. Antônio apareceu na cozinha, já vestido para o dia, com uma camisa de linho branca ligeiramente amarrotada, os botões abertos até o meio do peito, deixando ver um peito bronzeado e marcado por cicatrizes que contavam histórias invisíveis. O seu olhar encontrou o de Blanca, e por um momento, o tempo pareceu parar. O silêncio entre eles era carregado de uma eletricidade quase palpável. Sara, sempre cheia de energia, entrou pela porta com um sorriso largo e um biquíni vermelho vibrante que contrastava com a sua pele morena. Carregava uma pequena caixa de música antiga, que tocava uma melodia suave e nostálgica, enquanto ria e falava sobre os planos para o dia na praia. Blanca sentiu um aperto no peito, como se estivesse a tentar esconder uma chama que se recusava a apagar. Enquanto Sara se despedia para ir encontrar os amigos de infância, Blanca e Antônio permaneceram na cozinha, quase em silêncio, mas com olhares que falavam mais do que palavras. Ela bebeu um gole de água e, sem pensar, perguntou com um sorriso tímido: sempre olhas assim para as pessoas? Ele sorriu, aquela curva sutil nos lábios que parecia guardar segredos antigos. Só quando vale a pena. Blanca riu baixinho, sentindo o rosto aquecer. Um instante depois, Antônio aproximou-se um pouco mais, o cheiro do seu perfume envolver-lhe a pele, e murmurou: essa camisa é perigosa. Ela olhou para si mesma, a camisa branca, larga, quase transparente sob a luz da cozinha, os botões mal abertos, deixando entrever a pele macia e o contorno das suas curvas. Apenas algodão, respondeu, tentando manter a voz firme. É a forma como fica em ti que é o problema, replicou ele, com um olhar que parecia ler cada pensamento que ela tentava esconder. O coração de Blanca disparou, e um frio doce subiu-lhe pela espinha. Era uma dança perigosa, um jogo silencioso entre o proibido e o desejo. Mais tarde, já na praia, o sol quente beijava a pele bronzeada de todos.
Blanca usava um biquíni azul claro, delicado, com um pequeno laço nas costas que parecia convidar a ser desatado com um toque subtil. Sentada na ponta do mole de madeira, observava Antônio tirar a camisa, revelando um corpo esculpido não para ostentação, mas para resistência, marcado por cicatrizes que despertavam a sua curiosidade. Quando ele se lançou no mar com um mergulho preciso, Blanca sentiu o frio da água envolver o seu corpo, mas também a certeza de que estava irremediavelmente envolvida naquela história que transcendia o verão. Ao entardecer, os três deitaram-se lado a lado na areia, com Sara adormecida ao centro, os auscultadores a tocar música antiga. Antônio passou-lhe uma garrafa de água, e os seus dedos tocaram-se lentamente, um contato que durou tempo demais para ser inocente. Blanca sussurrou para o céu: "Isto é perigoso." Ele respondeu baixo: "Eu sei. Mas quero." O ar parecia pesar ainda mais naquela noite, e quando Sara finalmente se recolheu, Antônio voltou para junto de Blanca no sofá, o calor do seu corpo tão próximo que quase podia sentir a chama que ardia sob a sua pele. "Também não consegues dormir?" perguntou ele, com uma voz rouca. "Nem perto", respondeu ela, o olhar fixo no seu rosto. O silêncio que se seguiu foi como um pacto não falado. A distância entre eles encheu-se de desejo contido, e quando Antônio se inclinou para um beijo que nunca aconteceu, a voz sonolenta de Sara do outro lado da porta fez com que tudo congelasse. "Estou a escovar os dentes", mentiu Blanca, com um sorriso nervoso. Aquilo era só o começo de um verão que prometia arder. Mais do que o sol do Alentejo. Fim da segunda parte. Ao cair da noite, a casa em Vila Nova de Mil Fontes mergulhava numa penumbra onde as sombras dançavam ao ritmo das velas acesas na sala de estar. Blanca vestia um vestido de algodão verde claro, justo na cintura e solto nas pernas, cujo tecido leve acariciava os seus contornos com cada movimento. As pulseiras de prata nos seus pulsos tilintavam suavemente, acompanhando o som dos seus passos descalços sobre o chão frio de madeira. Os seus cabelos soltos caíam em ondas suaves pelos ombros, e o brilho nos seus olhos refletia uma mistura perigosa de inocência e desejo. Antônio, sentado numa poltrona perto da lareira, usava uma camisa preta de linho, parcialmente desabotoada, que deixava entrever o seu peito bronzeado, e um colar simples de prata que descansava sobre a pele. A barba por fazer conferia-lhe um ar de mistério e sensualidade que fazia com que o ar ao redor se tornasse pesado, quase sufocante. O silêncio entre os dois era apenas aparente. Havia uma tensão vibrante, uma promessa não dita que preenchia o espaço. Quando Antônio se levantou, aproximou-se de Blanca com passos lentos, a respiração controlada, como se cada movimento fosse calculado para prolongar o momento. "Não devias estar a dormir", murmurou ele, a voz baixa e rouca. "Também não consigo", respondeu ela, com um sorriso quase imperceptível. Ele estendeu a mão, tocando-lhe o rosto com dedos que pareciam feitos de seda e fogo ao mesmo tempo. O seu olhar era intenso, explorador, mas carregado de um carinho que desarmava qualquer resistência. Nesse instante, a porta rangeu, e a voz sonolenta de Sara ecoou do corredor. "Blanca? Estás aí?" "Já vou dormir." Ambos congelaram, os corpos ainda próximos demais para serem inocentes. "Sim, estou a escovar os dentes", respondeu Blanca, tentando controlar o tremor na voz. Antônio deu um passo atrás, o desejo nos seus olhos ainda a arder. A linha que separava o proibido do inevitável tinha sido ultrapassada, e nada, a partir daquele momento, seria como antes. Na manhã seguinte, a casa parecia carregada de um silêncio pesado, quase palpável. Blanca escolheu um vestido floral de algodão, com tirantes finos que deixavam os seus ombros expostos e a saia que acariciava suas pernas, revelando um bronzeado delicado. As sandálias simples de couro completavam o visual, conferindo-lhe uma elegância natural e despretensiosa. À mesa do pequeno almoço, Sara estava animada, mastigando uma torrada enquanto falava dos seus planos para o dia. Antônio, com a camisa branca impecavelmente passada e as mangas arregaçadas até os antebraços, lia o jornal com uma atenção distraída, mas os seus olhos não deixavam de observar Blanca de soslaio. Cada gesto dela, cada movimento das suas mãos, parecia prender a sua atenção de forma quase hipnótica. Depois do almoço, os três rumaram para a praia. O sol brilhava alto, e o mar parecia um espelho azul cintilante. Sara vestia um biquíni vermelho vibrante, a pele morena a contrastar com a cor ousada, enquanto Blanca escolheu um biquíni azul claro, delicado, com um laço nas costas que parecia convidar ao toque. Sentada à beira do mole de madeira, Blanca observava Antônio despir a camisa, revelando um corpo esculpido pelo tempo e pelas batalhas da vida. Uma cicatriz fina cruzava suas costelas, um segredo que despertava a curiosidade e o desejo de Blanca. Quando Antônio mergulhou no mar, Blanca sentiu o frio da água envolver o seu corpo, mas também a certeza de que estava irremediavelmente envolvida naquela história. Mais tarde, deitados na areia, Sara adormeceu com os auscultadores postos, enquanto Blanca e Antônio partilhavam um silêncio carregado de significados.
Os seus dedos tocaram-se, um contato demasiado longo para ser inocente, e o desejo entre eles crescia como uma chama que ameaçava consumir tudo. Isto é perigoso, sussurrou Blanca para o céu estrelado. Eu sei, respondeu Antônio, com um sorriso triste. Mas quero ponto. Verão prometia muito mais do que ondas e praias. Prometia segredos, paixão e escolhas que mudariam vidas para sempre. Asterisco asterisco, fim da terceira parte. Asterisco asterisco. A casa em Vila Nova de Mil Fontes estava tomada por uma calma tensa naquela tarde de outono. Blanca desceu as escadas vestindo um vestido leve de algodão, verde claro, que lhe moldava a cintura e deixava as pernas à mostra com um corte sutil. Nos pulsos, pulseiras de prata tilintavam a cada passo, enquanto as sandálias de pele mostravam os seus pés delicados, com as unhas pintadas num vermelho discreto que parecia um segredo entre ela e Antônio. O cabelo caía-lhe em ondas suaves pelos ombros, insinuando-se pelo decote aberto do vestido. Na sala, Antônio estava sentado no sofá, vestido com uma camisa de linho preta, desabotoada até o peito, que deixava à vista a pele bronzeada e a barba por fazer que lhe dava um ar de homem que já tinha vivido muitas histórias. Os seus olhos claros fixaram Blanca assim que ela entrou, e um sorriso lento, quase melancólico, desenhou-se nos seus lábios. Já devias estar a dormir, disse ele, a voz grave e rouca, cheia de uma intimidade que fazia o ar vibrar. Também não consigo, respondeu ela, aproximando-se devagar, os olhos brilhando com uma mistura de timidez e desejo. Quando ficaram próximos, o toque das suas mãos foi leve mas carregado de significado, um convite silencioso para cruzar as fronteiras do proibido. Mas então, da porta do corredor, ouviu-se a voz sonolenta de Sara. Blanca? Estás aí? Já vou dormir. Os dois congelaram, separados pelo som da irmã que tudo podia estragar. Sim, estou a escovar os dentes, mentiu Blanca, tentando disfarçar o tremor na voz. Antônio recuou um passo, mas o fogo nos seus olhos não se apagou, só aumentou. A linha entre o certo e o errado tinha sido cruzada, e o que vinha a seguir seria inevitável. No dia seguinte, a tensão entre eles ainda pairava no ar. Blanca escolheu um vestido floral de algodão, leve e fresco, com alças finas que deixavam os ombros à mostra e a saia esvoaçar com a brisa. As sandálias simples complementavam o seu ar natural e despreocupado. À mesa do pequeno almoço, Sara estava animada, mastigando uma torrada e falando alto sobre os amigos que ia encontrar. Antônio, com a camisa branca arregaçada até os antebraços, lia o jornal, mas não conseguia tirar os olhos de Blanca. Cada gesto dela parecia prender-lhe a atenção, como se fosse a única coisa que importava naquele momento. Mais tarde, na praia, o sol brilhava e o mar cintilava sob o céu límpido do Alentejo. Sara, com o seu biquíni vermelho vibrante, parecia uma chama viva na areia branca. Blanca usava um biquíni azul claro, delicado, com um pequeno laço nas costas que parecia sussurrar promessas proibidas. Sentada na ponta do mole, observava Antônio despir a camisa, revelando um corpo firme e marcado pelo tempo, com uma cicatriz fina que cruzava suas costelas. Uma história que ela ansiava desvendar com o toque dos dedos. Quando Antônio mergulhou com precisão no mar, Blanca sentiu o frio da água envolver-lhe o corpo, mas também a certeza de que estava presa naquela teia invisível que os unia. Ao final do dia, os três deitaram-se lado a lado na areia. Sara adormeceu rapidamente, os auscultadores a tocar músicas antigas, enquanto Blanca e Antônio partilhavam um silêncio carregado de significados. Os seus dedos encontrarão-se num contato prolongado, demasiado íntimo para ser casual. Isto é perigoso, sussurrou Blanca, olhando para as estrelas que começavam a surgir no céu. Eu sei, respondeu Antônio, com um sorriso triste. Mas quero verão em Vila Nova de Mil Fontes não seria apenas um capítulo de verão, seria o prólogo de uma história que transformaria para sempre as suas vidas. Asterisco asterisco, fim da quarta parte. Asterisco asterisco. A noite caiu pesada sobre Vila Nova de Mil Fontes, envolvendo a casa numa penumbra onde cada sombra parecia esconder segredos antigos. Blanca desceu as escadas devagar, vestindo um vestido de algodão creme, simples mas elegante, com a saia que terminava logo acima dos joelhos e um decote subtil que realçava o pescoço delicado adornado por um colar de pérolas finas. As suas sandálias de salto baixo deixavam à mostra uns pés cuidadosos, com as unhas pintadas num vermelho suave, um contraste delicado que Antônio não deixava de notar. Antônio estava na cozinha, descalço, com uma camisola preta de malha leve e umas calças de pijama cinzentas. O cabelo desalinhado dava-lhe um ar despreocupado, mas os olhos continuavam intensos, fixos nela com uma intensidade que fazia o coração de Blanca disparar. Deverias estar a dormir, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Também não consigo, respondeu ela, aproximando-se, sentindo a tensão no ar como uma chama à espera de se acender. Ficaram ali, frente a frente. O silêncio preenchido por desejos contidos e palavras por dizer. Antônio estendeu a mão e tocou-lhe o rosto com uma delicadeza que contrastava com a força do seu abraço. Mas então, um som que cortou a magia.
a porta bater com força e uma voz conhecida, tensa e trêmula, Blanca. Era Sara, com o cabelo despenteado e os olhos brilhantes de raiva e dor. Tu Viste o meu pai? O choque foi instantâneo. Blanca sentiu o vestido deslizar pelo corpo, revelando mais do que queria, as emoções expostas como uma pele nua. O mundo pareceu desmoronar-se num segundo, e a casa encheu-se de gritos e lágrimas. Sara, furiosa e magoada, confrontou-a, acusando-a sem dó. Antônio tentava acalmar a tempestade com palavras suaves que não chegavam para apagar o fogo da traição. Blanca sentiu-se vazia, uma sombra de si mesma, presa entre o desejo e a culpa, enquanto a amizade e a confiança se desfiavam ao seu redor. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa, carregada de uma tensão que era quase palpável. Antônio estava pálido, os olhos cansados, as mãos a tremer segurando uma chávena de café que já se arrefecia. Sem palavras, anunciou que partiria, deixando um vazio tão grande quanto o mar que os rodeava. Blanca sentou-se no sofá, as pernas frágeis a tremerem, perguntando-se o que tinham feito para chegar ali. A resposta estava no ar, no silêncio, no cheiro das lágrimas e da solidão. Mas a história não terminava ali. Isabel, a ex-mulher de Antônio e mãe de Sara, apareceu inesperadamente, trazendo consigo ameaças e segredos que ameaçavam expor tudo ao mundo. A batalha estava apenas a começar, e Blanca sabia que tinha que escolher entre fugir ou enfrentar o futuro com coragem. Enquanto o sol se punha no horizonte, uma mensagem anônima chegou ao telemóvel de Blanca. Sei mais sobre a tua mãe e Antônio do que imaginas. Estás pronta para a verdade que pode destruir tudo? O coração dela acelerou, um misto de medo e curiosidade que prometia puxá-la para um abismo onde o amor, a traição e o segredo se entrelaçavam numa dança perigosa. Verão em Vila Nova de Mil Fontes estava longe de terminar, e a verdadeira tempestade estava prestes a começar. ***, fim da 5ª parte. ***.